Sou Everson de Alcântara Tardelli, sou sindicalista, historiador, sou especialista em economia do trabalho e sindicalismo e mestre em serviço social, né? Atualmente eu atuo na Comissão da Verdade dos Trabalhadores e do Movimento Sindical em Minas Gerais, né? E dirijo uma organização chamada Observatório Sindical Brasileiro Claude Smith Riani. Eu ingressei na CEMIG, né, na Companhia Energética de Minas Gerais, em 1990. E participar da atividade sindical mesmo, eu fui participar apenas em 97. Né? Já tinha participado de algumas greves anteriormente, mas por reflexo dos trabalhadores estar parando nos outros municípios, a gente parava, mas sem ter uma influência direta do sindicato, muito mais dos trabalhadores mesmo, sabe? Mas foi em 2000, né, morando em Pouso Alegre, que eu passei a atuar mais diretamente na atividade sindical mesmo, né? Uma ocasião em que estávamos em greve e o sindicato precisou de apoio para, para fazer reuniões e mostrar a importância da greve para o pessoal de Poço Fundo, Machado e Alfenas, no sul de Minas, né? E aí eu me prontifiquei a fazer aí, já que a gente estava em greve, eu falei, não, eu vou, né, posso ir e tal. E aí fui, eu e mais dois colegas, e paramos, né, o pessoal de Poço Fundo, paramos o pessoal de Machado e o pessoal de Alfenas, né? No ano 2000, aí em 2021 já teve eleição sindical e o sindicato, o presidente do sindicato me convidou a fazer parte da composição da diretoria, e foi então que eu ingressei, né, no sindicato em 2001, né? E é interessante a gente observar que é um período em que pouco tempo, né, após a promulgação, 10 anos praticamente após a redemocratização, e já desde o início, dependendo de eu estar já no sindicato, mas antes de eu ir para o sindicato, que eu entrei na CEMIG em 91, né, a gente já percebe que já havia um ataque aos direitos dos trabalhadores. As conquistas que foram obtidas pelo movimento sindical ao longo do século passado, né, passam a ser alvo de ataque do neoliberalismo em si, né, das empresas, da própria mídia. E aí a gente já começa a enfrentar o desafio da terceirização, né? Eu me recordo bem que uma das primeiras atividades a serem terceirizadas na CEMIG foi o corte e religação ao consumidor. E quando terceirizou isso, os trabalhadores da CEMIG acharam bom, porque o serviço de corte era um serviço, inclusive, perigoso, de ir em bairros mais complexos, né, mais complicados, dominados por traficantes e tudo mais, e ter que ir lá e cortar a energia do consumidor. E muitas vezes sofria ameaça. Se você cortar, eu te passo a faca, eu te dou um tiro. Esse tipo de situação era muito comum. Então, quando terceirizou essa atividade, o trabalhador achou bom, né? Não percebeu, né? Apesar do sindicato alertar, o trabalhador não percebeu que ali se iniciava o desmonte de todos os seus direitos, né? Porque aí o trabalhador terceirizado passa a ir aumentando a terceirização para outros setores, enfim. Quando eu entrei na empresa, tinha 22 mil empregados próprios, em torno de 5 mil empregados terceirizados, né? Hoje, a CEMIG tem em torno de 4 mil empregados próprios e mais de 30 mil empregados terceirizados. Então, assim, houve uma inversão, aumentou o número de empregos, mas diminuiu o número de empregos próprios na empresa, todos terceirizados, precarizados, PJ, né? Enfim, toda essa destruição dos direitos sociais que a gente acompanha desde a década de 90. E aí a gente trabalhava muito ainda com o jornal impresso, né? Tinha um jornal do nosso sindicato, Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas, tinha um boletim impresso chamado Energia Ativa. E eu fui, inclusive, diretor de comunicação do sindicato por 2 mandatos, né? E aí só depois que eu assumi a presidência do sindicato mesmo. Mas era um jornalzinho impresso, e a gente estava construindo site ainda, era muito no início, né, de toda essa tecnologia aí. O sindicalismo é bem complexo, né, fazer uma análise do sindicalismo. Há posições distintas, né, tanto que existem várias centrais sindicais, não é apenas uma, né, justamente em função de pensamentos táticos distintos em relação ao enfrentamento ao capital, né? Então, isso, de certa forma, acaba que, com todo esse processo de precarização do trabalho, tem formas diferentes de atuação, e a gente percebe hoje que são poucos os sindicatos que estão avançados do ponto de vista tecnológico, né, que conseguem
chegar ao trabalho, como diz outro, chegar no bolso do trabalhador, porque o celular está no bolso do trabalhador, né? E o sindicato precisa estar no celular. Então, são poucos os sindicatos que têm aplicativo, por exemplo, né? Que tem todo uma interação com o trabalhador via aplicativo, via celular. São muitos poucos. A maioria usam apenas o WhatsApp, né? E não usam outras tecnologias no sentido de aproximar mesmo o trabalhador do sindicato. Então, é bem complexo isso, né? Você vê que tem sindicatos muito avançados do ponto de vista tecnológico, que nem necessitam mais, por exemplo, de fazer assembleias presenciais, fazem tudo virtualmente. E tem sindicatos que ainda estão bem lá atrás do ponto de vista da comunicação com o trabalhador, ainda trabalhando com jornais impressos. Então, assim, há uma distinção muito grande, né? Uma diferença muito grande do ponto de vista tecnológico nas entidades sindicais. Né? Você tem dados sobre nível de sindicalização? Quantos sindicalizados existiam na época, em 1990, na década de 90 e hoje? Tá, vamos pensar. Como é que está essa questão da politização e da participação dos associados? Sim, vamos pensar. A gente tem que analisar casos específicos, né? Você tem, de uma forma geral, média nacional, próximo. E olha lá, o sindicato que consegue ter um nível de sindicalização de 20%, por exemplo, da sua categoria. Esse sindicato. No seu caso aí. Não, estou dando um exemplo geral. No nosso caso, do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas, né, que é um sindicato que já está avançado do ponto de vista tecnológico, nós podemos dizer que o sindicato tem aproximadamente 200% de filiação. É uma coisa inusitado dizer, porque mas como assim 200%? Não, porque além de ter na sua base territorial do sindicato 98% dos trabalhadores associados ao sindicato, você tem mais um número enorme de trabalhadores que são fora da base territorial do sindicato, mas que optaram por se filiar a esse sindicato justamente por ser um sindicato que tem um desenvolvimento tecnológico maior, um apoio jurídico muito também tecnológico, também interagindo com os trabalhadores, as questões jurídicas, tudo, e isso trouxe para dentro do sindicato, para a filiação ao sindicato, muitos trabalhadores que estão em base territorial de outros sindicatos. Né? É uma questão um pouco complexa, porque do ponto de vista da representação jurídica pode ter algum problema, né? Mas, por outro lado, o trabalhador faz uso, nesse caso, da sua liberdade constitucional de escolha de qual entidade ele quer que o represente. Né? E que tipo de serviço que você tem que você consegue isso hoje? Né? Existiria uma certa, não gosto da expressão não, mas uma certa receita de sucesso de bom desempenho? Isso é muito difícil, né? Que tecnologia é essa? Como é que é esse avanço tecnológico? Porque você há de convir que você está completamente fora da média. Sim, sem dúvida. Momento. Sem dúvida, é fora da média, E assim, tem várias questões, né, que podem levar a isso. Primeiro, o ponto de vista tecnológico, o aplicativo, que o trabalhador acessa o aplicativo e ali mesmo ele interage sobre os processos que tem, sobre as negociações, ele consegue ter resposta rápida, né? E, se não muito rápida, resposta tecnicamente, juridicamente mais trabalhada, e aí ele consegue ter essa interação. Esse é um dos fatores. Né? Outro fator é a ampliação da ação sindical para além apenas da relação entre a empresa e os trabalhadores. Né? Hoje, o sindicato oferece uma gama de apoio jurídico, de assistência judiciária, que vai além disso, que vai para o direito do consumidor, direito de família. Se o trabalhador está com um problema que precisa resolver familiar, ele busca o sindicato, tem o apoio jurídico do sindicato, tem especialistas no sindicato para cada uma dessas áreas, né? Direito previdenciário, direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito de família, direito criminal, né? Até isso o sindicato tem oferecido do ponto de vista jurídico para os trabalhadores. E uma outra questão que é importante, que o posicionamento tático mesmo e ideológico, né? Assim, durante as negociações com as empresas, o posicionamento do sindicato do ponto de vista de discutir profundamente com os trabalhadores antes de tomar decisões, né? Então, assim, tentando ser bem, digamos assim, horizontal no ponto de vista das decisões junto aos trabalhadores. Acho que isso tudo são fatores que trazem o trabalhador para dentro do sindicato, né? Diferente, de fato, é bem distinta a atuação dos sindicatos eletricitários do Sul de Minas em relação à média nacional, sem dúvida. Eu, como diretor de sindicato de jornalistas, eu percebo assim, eu tenho uma preocupação especial, me chama muita atenção
a dificuldade que a entidade tem de divulgar o processo de negociação, né? E nem sempre o sindicalizado tem noção de como que as negociações são extremamente complexas e demandam muita negociação, e, inclusive em situações muito adversas, né? Porque às vezes você tem o sindicato negociando com, com um advogado que trabalha sem receber, enquanto a outra parte tem equipes de escritórios de advogados, né? Então, às vezes, assim, você consegue um ganho de remuneração, um ganho de reposição salarial que nem sempre a categoria percebe, né? Você acha, como é que se avalia esse processo? Como é que os sindicatos, até que ponto que isso é uma coisa comum, frequente, né? E o que fazer para que as pessoas, os sindicalizados, tenham mais noção, trabalhador, né? Tenham melhor noção do que é esse processo de negociação? Eu acho que a informação, em primeiro lugar, né? A informação que o sindicato faz chegar aos trabalhadores é fundamental. Agora, é importante a gente entender, né? Nesse complexo de negociação que você colocou aí, a disparidade da correlação de forças, né? Entre as equipes patronais e o sindicato que está defendendo o trabalhador é muito grande, né? Seja além desse ponto que você destacou de advogados, número de advogados, número de assessoria e que o sindicato tem precariamente, né? A maioria dos sindicatos tem precariamente. Além disso, existe também uma é interessante um termo que um colega nosso sindicalista tem usado, que é sindicatofobia, né? Existe isso. Quando se fala eu sou sindicalista, a pessoa já torce o olho, já torce o nariz. Quando você fala que é dirigente sindical, já há, de certa forma, um preconceito com a atividade sindical, como se fosse um cargo político comum, essa mesma repugnância que existe em relação aos políticos, de forma geral, né? Ela atinge, chega no sindicato, e isso é um problema sério, né? Assim, esse é um problema sério, porque não é só do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista empresarial, geral da sociedade, que existe essa sindicatofobia, mas, para além disso, a disparidade de força mesmo, né? Quem tem o domínio do capital, quem tem o domínio de dizer se vai ou não dar um aumento aos trabalhadores, é a empresa, né? Os trabalhadores, o mecanismo que ele tem de tensionar a empresa é a greve, não existe outro, né? A mobilização do trabalhador, a união do trabalhador, a greve em si é o que, de fato, pressiona e faz com que o patrão recue, né? Mas é interessante a gente observar que da década de 90 para cá, o sindicalismo ele tem atuado muito mais no perder menos do que no ganhar, né? Na realidade, se a gente fizer um balanço, e eu acredito que se pegar muitos sindicatos no Brasil inteiro, fizer um balanço do que tinha nas convenções coletivas no início da década de 90, né? Assim que redemocratizou, e de lá para cá, e o que tem hoje na sua convenção coletiva, nós vamos ver um aumento da precarização do trabalho, uma redução dos benefícios sociais, benefícios médicos, de planos de saúde, né, de dentários, enfim, nós vamos perceber uma redução drástica dos direitos que os trabalhadores tinham conquistado no início da década de 90 para o que se tem hoje. Então, o sindicalismo hoje, em função de todo esse complexo que a gente falou aqui, é muito mais uma luta para perder menos do que a luta para novas conquistas. Esse tem sido um grande desafio para o movimento sindical. Então, pensando nesse quadro aí, que é adverso, como que o sindicalismo, de uma forma geral, pode reverter isso no futuro, nos próximos anos? O que você acha que vai acontecer no contexto, no cenário geral, né, brasileiro, do mercado de trabalho, de uma forma geral? A gente está tendo um avanço muito significativo das tecnologias, com destaque da inteligência artificial, que já está prometendo um corte de trabalho muito grande, principalmente das funções que são baseadas em rotinas, e que as pessoas não têm noção de que emprego baseado em rotina representa 80% do total dos empregos que existem no mercado, né? Então, esses aí são alvo diário do que vai acontecer no futuro. A gente ainda não entrou na fase da substituição dos empregos rotineiros. A gente ainda está começando, né, o processo. Então, assim, isso vai mudar muito, vai impactar muito no mercado de trabalho de uma forma geral, no emprego, na precarização, né, crescimento da precarização, na renda,
e, lógico, na postura dos sindicatos. Como é que vai ser isso, na sua avaliação? Esse é um grande desafio, né? É um grande desafio. Como que vai ser? O sindicato precisa, primeiro, né, do ponto de vista da estrutura sindical brasileira, o sindicalismo não tem um consenso, não tem uma atuação coesa, assim como você observa nos sindicatos patronais. Né? Os sindicatos patronais, a Federação das Indústrias em Minas, a Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, enfim, eles são coesos, sindicatos, federações e a sua única confederação. Já quando você observa o movimento sindical de trabalhadores, por conta de divergência de tática de enfrentamento ao capital, você tem uma série de centrais sindicais, você tem um monte de confederações nacionais de trabalhadores, você tem imenso número de federações por estado, você tem luta fraticida mesmo entre sindicatos em disputas por base territorial, né? Então, o sindicalismo, ele precisa se encontrar do ponto de vista técnico mesmo, do ponto de vista de tática de enfrentamento, ele precisa se unir, né? Precisa se unir. Esse eu acho que é o ponto principal, a discussão sobre os caminhos a se traçar pelo sindicalismo. E isso passa, sem dúvida, por estudos acadêmicos, isso passa por aprimoramento e estudos, aprofundamento de como deve ser a atividade sindical, passa por tudo isso. Aliás, né, o próprio Observatório Sindical Brasileiro, Claude Smith Riani, é uma entidade que nasce com esse objetivo de levar para dentro da universidade os problemas que nós temos no movimento sindical, né, e trazer da universidade para o movimento sindical conhecimento técnico, teórico sobre a sua própria atividade, né? Fazer esse intercâmbio entre teoria e prática, né? Para de fato a gente poder dizer que existe uma praxis sindical, né? E aí nesse sentido é fundamental, sem dúvida, o aprofundamento, o estudo, as pesquisas, né, que envolvem o movimento sindical, no sentido mesmo de poder fazer um enfrentamento mais coeso, mais consistente, para obter conquistas de fato aos trabalhadores. E, por outro lado, né, o principal, né, motor de ação sindical, que é o trabalhador. Então, assim, o movimento sindical precisa estreitar o seu relacionamento com o trabalhador e precisa mostrar para o trabalhador uma realidade muito simples, né? Uma realidade muito simples, que é a realidade da venda da força de trabalho, né? Que o trabalhador vende a sua força de trabalho, mas quem bota o preço é o outro. É quem está comprando é que põe o preço. Então, a gente precisa, de fato, conscientizar os trabalhadores da importância de se unirem em torno do sindicato para que, de fato, eles possam colocar o preço no seu trabalho e não o comprador. Né? Eu acho que passa por tudo isso e passa também por um enfrentamento à mídia tradicional, né? Porque a mídia tradicional também não permite ou dificulta ou impede que o sindicato consiga, de alguma forma, construir essa consciência coletiva de classe, né? Então, assim, o sindicalismo tem muitos desafios para enfrentar nesse sentido, e aí a gente pensar no futuro, o futuro que nos apresenta hoje, né? Ele não é animador, né? Quando a gente fala da classe trabalhadora no país, e você disse a questão tecnológica, inteligência artificial, que vai vir e substituir mão de obra, é real, é concreto. Mas, por outro lado, quando você destrói isso, a história nos mostra, né, que a tecnologia, quando ela vem e substitui a mão de obra, ela cria outros espaços de trabalho para essa mesma mão de obra. Então, não chega a ser excludente, né, mas chega a ser uma dinâmica de destruição de postos de trabalho e criação de outros precários, mais precarizados. Exemplo disso, um trabalho que não existia há pouco tempo atrás, motoentregadores, né? Uber, né? Essa uberização, esse trabalho por aplicativo, né? Que hoje, né, a gente enfrenta um grande desafio no Supremo Tribunal Federal, inclusive, que é a pejotização. A pejotização é o ápice da vitória do capitalismo sobre o trabalhador, do capital sobre o trabalho, porque coloca todos os trabalhadores na condição de PJ. Né? PJ é uma pessoa, a pessoa jurídica, né? É uma coisa fictícia. Então, o trabalhador mesmo em si, ele passa e ele mesmo assimila essa consciência de que ele é empreendedor. Como assim? Como assim? Né? Um trabalhador que está fazendo entregas, está trabalhando, prestando serviço para o iFood e não ter reconhecido a sua relação de emprego, e ele mesmo acha que está certo. O próprio trabalhador. Eu assisti uma entrevista na Rádio Inconfidência aqui em Belo Horizonte, em que a entrevistadora, né, estava entrevistando justamente um representante dos trabalhadores de moto entrega, né?
E ela fala, é interessante porque ela fala assim: eu saio da minha casa cedo para vir aqui para a rádio, eu saio para vir trabalhar. Portanto, eu sou trabalhadora, eu tenho uma carteira assinada, eu não vejo a hora de me aposentar, eu tenho garantias que se eu ficar doente, eu vou ter um salário mínimo ali para me sustentar durante o período que eu não puder trabalhar e tal, tem outras garantias e tudo mais, né? 13º, férias, tal. E sonho com a minha aposentadoria. E como é que é isso? Não, 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 não. Aí o trabalhador responde que não, o representante dos motointegradores responde que nós não precisamos de sindicato, porque nós não somos trabalhadores, nós somos empreendedores. Então, assim, eles assimilam uma lógica e que a gente percebeu, né? Quando o presidente Lula tentou regulamentar o trabalho por aplicativo, ele não teve o respaldo do próprio trabalhador, que se sentiu que não, eu não preciso de sindicato, eu não preciso de previdência, eu sou um empreendedor. Parece que ele imagina que ele vai ficar rico igual é o patrão, né? É muito complexo, né? Bem complexo.